Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! Uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330. Você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues, aqui acompanhando a melhor programação do Rádio de São Paulo. Uma boa tarde para você da região oeste da Grande São Paulo, você de Osasco, de Carapicuíba, de Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora, Itapevi, Jandira, Carapicuíba, você de Cotia. Muito obrigado pela sintonia. A partir de agora você confere mais uma edição do Jornal da Terra, nesse dia 5 de agosto de 2013. Essa edição número 148 do Jornal da Terra. Segunda-feira estamos aqui, monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro e prestador de serviço. Entrando a partir de agora na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da desinformação. E como eu sempre digo aqui, onde não há informação, mora a especulação. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Esses são os destaques da edição 148 do Jornal da Terra. Em Jandira, aposentados e pensionistas ganham isenção do IPTU. A Prefeitura de Carapicuíba investe em capacitação de servidores públicos. A Prefeitura de Barueri testa corredor de ônibus na Alameda Araguaia, em Alphaville. Barueri Juntos Empregamos vai abrir inscrições para cursos a partir do dia 12 de agosto. IDHM de Osasco cresce acima da média do estado de São Paulo. Essa daqui o Dr. José Lima ia gostar de comentar. Apenas 11 médicos se inscrevem no programa Mais Médicos na região oeste da Grande São Paulo. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. São 5 horas e 3 minutos. Você seja bem-vindo aqui à Rádio Terra. Você participa aqui do Jornal da Terra, mandando seu e-mail para o jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com, e também participa entrando nas redes sociais. Você tem seu perfil bacana lá no Facebook. Pode não ser do nível do Gilberto Lima, né? Porque você talvez não tenha a cara dele, assim como eu, né? Não tenho, mas tem um perfil no Facebook, porque assim você pode participar diretamente do programa aqui do Jornal da Terra, de uma maneira muito rápida. A gente está sempre com o perfil a página exclusiva, a fanpage do programa aberta. E se você, de repente, mandar algum comentário, alguma informação interessante, a gente pode responder na hora. Muito legal mesmo. Faça isso ainda hoje. Se você não tem essa intimidade toda com redes sociais, tenta fazer pede para um neto seu ou para alguma outra pessoa te ajudar a abrir essa página do Facebook e interaja conosco. Sempre muito importante a sua participação. Como eu já tinha brincado aqui, né? Eu estou recebendo aqui, como toda segunda-feira, meu amigo Gilberto Lima. Muito boa tarde, Rodrigo. Muito boa tarde aos nossos ouvintes. Mais uma vez um prazer estar por aqui. E a brincadeira aí vai assustar o pessoal com a minha página lá. Que isso. O cara é galã, Tá. O mulherio fica atiçado quando o cara passa. Sem falar que o cheiro é bom, né? Eu não tenho, sabe que eu não tenho problema. Não, eu não tenho problema. Complica, meu irmão. Não, eu não tenho problema de dizer quando o homem usa um bom perfume. Tem cara que tá vendo, ó, o Jefferson com o seu recalque já tá, né, ó, São Paulino, fez entendeu? Mas não é, quando o cara
Quando o cheiro é bom, normalmente cheiro de mulher é muito melhor, mas... eu prefiro. Mas quando o perfume que o cara usa é bom, o cara fica com um cheiro bom, pô. Vamos... Tá bom, tá explicado. Tá explicado, então tá bom. Tá explicado. Gilberto, segunda-feira, hoje o Ralf não estará conosco aqui, ele teve um outro compromisso, estará falando conosco amanhã. E... Doutora Karina Cufa, algo especial ou não? Não? Então tá. No final de semana, o Gilberto, eu vi que o Gilberto sempre fala, além de política, fala dos temas de segurança pública. Eu vi que você postou algo no seu Facebook, a importância das redes sociais, que eu estava falando com o amigo e com a amiga que ouve o Jornal da Terra. Eu vi que você postou algo sobre uma possível ação do PCC nos próximos dias. Exatamente. Isso aí foi uma das notícias que circularam, Rodrigo, a semana passada. Né? Na verdade, foi um aviso interno da polícia, né? Porque eles receberam denúncias e conseguiram captar conseguiram gravar algumas conversas telefônicas. Interceptaram. Exatamente. Onde eles já estavam combinando alguns possíveis ataques aí. O mês de agosto realmente é um mês que o pessoal tem de ficar aí meio de sobreaviso mesmo, porque, segundo as informações internas aí da polícia, há a possibilidade de haver alguns ataques aí. Eu lembro que você postou um motivo lá também, né? Na verdade, isso já vem, é uma das coisas que já vem sendo cogitada aí pela polícia, é um possível ataque até por conta de algumas relações aí, de apreensão de algumas pessoas aí que acabaram incomodando essa facção. Lideranças. Exatamente. E isso é uma das coisas que até entre o mês de agosto e o mês de setembro, a polícia vai ficar meio de sobreaviso aí, porque pode realmente acontecer esses ataques da polícia, a polícia militar, a polícia civil aí. Normalmente, o que muda um policial militar, quando ele recebe esse alerta, as companhias quando recebem esse alerta, o que elas fazem? Além de colocar aqueles pirulitos para nós passarmos bem longe das companhias, enfim... Na verdade, tudo fica de sobreaviso, né, Rodrigo? Então, eles começam a ter, primeiro, um posicionamento diferenciado quando vão abordar, em frente aos postos. Realmente eles colocam os cones para distanciar um pouco. Por conta dos ataques, né? Exatamente, dificultar a passagem muito próximo à base deles. Né? E assim, com certeza, toda e qualquer abordagem que ocorrer vai ser muito mais austera. Ou seja, se você nesse período for abordado por um policial militar, facilite ao máximo. Não cuidado ao conversar, isso. Cuidado ao fazer movimentos bruscos, isso. Principalmente à noite. Né? Recebeu um aviso para parar, pare, não insista, não tente fugir por um problema de documento de veículo. Que a gente vê muito isso, né? Pare, porque é a melhor situação. Estão de sobreaviso. Exatamente. Agora, você falou alguma coisa relacionada ao mês de agosto. Normalmente isso se repete no mês de agosto ou por conta de assuntos de prisões recentes? Não, na verdade por conta das prisões mesmo. Como vieram ocorrendo, e você vê que no noticiário a cada dia estão derrubando um traficante, um chefe do tráfico, e isso vai aumentar, daqui até a Copa, a tendência é realmente isso aumentar. E com certeza vai ter o contra-ataque aí, isso ocorre naturalmente, né? Então a polícia vai ter de ter uma atenção um pouco maior em relação a essas questões, e nós, a população, temos que estar alertas aí realmente a essas situações, porque isso pode ser uma coisa séria para a nossa vida, né? Isso nós temos que tomar uns cuidados durante a noite, redobrar. Principalmente, né? Agora, eu fico imaginando, gente, você que está ouvindo o Jornal da Terra, esse cenário da polícia sobre alerta, né? E muito mais sensível, até no seu trato, nas abordagens, e esse cenário de manifestações que a gente tem direto, exatamente, né? Então, são duas coisas que podem ser muito explosivas. Assim, às vezes nós temos, você ouve muitos comentários, muito pesados até, em relação à polícia. Mas se você imaginar a pressão com que eles vivem, Rodrigo, não sei, hoje, sou filho... você vê que eles têm que, assim, tem a pressão dos movimentos, tem a pressão do PCC, né, que vem aí... quando começam a ter algumas atitudes
para moralizar, para tirar os traficantes das ruas. O PCC já se manifesta. Então, o policial hoje ele vive sob uma pressão tremenda de todos os lados. E tem a população ainda, que quando for abordada, quer ser abordada com carinho, né, com atenção. E nem sempre o policial tem tempo para fazer assim, né, para dar um carinho antes de te revistar, né? Não tem como. Nós somos seres humanos e tem um componente de você estar num dia que não está... E a pressão vai aumentando, você não fica... A pressão em si eu acho que é uma coisa muito complicada, né, Rodrigo? Você vê, nós vimos nas manifestações mesmo jogaram um coquetel Molotov em um dos policiais, ele pegou fogo. Então, e aí como nós exigimos que o policial venha te tratar com respeito? Isso é acirramento... Não tem como. Então o policial hoje, no Brasil, não diria nem no estado, no Brasil, ele vive em uma linha muito complicada. Por quê? Recebe baixo salário, muitas vezes tem que se corromper para sobreviver, né? Não é uma coisa que é correta, mas às vezes é o meio de sobrevivência desses caras. Você está olhando para a vida. Eu sei que você não concorda. Eu sei que você não concorda, eu também não concordo. Mas é a realidade, Rodrigo. A não ser naqueles casos que eu já ouvi falar, que quando você... vamos pegar uma situação hipotética. Vou pegar aqui alguém que já nem está entre nós, que era meu pai. Meu pai contava essas histórias. E que para o meu pai a polícia militar não era corrupta e a polícia civil era corrupta. Né? Então, ele tinha muito orgulho, aquele cara que veio da força pública do Estado e tal. Então ele dizia, olha... Eu lembro que um primo meu fez concurso de delegado e tal, ele falou, ele vai ser plantonista numa delegacia onde todo mundo tá se corrompendo, ele não vai poder fazer nada, ele vai ter que ir lá e pegar o cala-boca dele, porque senão ele pode morrer. Então, mas aí nós entramos na questão do Estado. Primeiro, eu acho que se você pagar bem, já alivia muito dificilmente... Uma pessoa vai se sujeitar a estar na corrupção. Sim. Né? Se você der condição de trabalho... É óbvio que tem aquele que... Tem o espertinho, né? Tem sempre o espertinho. Isso, que quer ficar rico em todas as profissões, né? Tem o Gerson, né? Que quer levar vantagem sempre, esse aí. Mas esse você consegue coibir. Sim, porque é a minoria, com certeza. Se você condicionar, se você der uma condição para o policial trabalhar, se você der um bom salário, der um plano de carreira... Com um plano de carreira, você acha que o cara vai querer se sujar, se corrompendo por conta de porcaria e perder um plano de carreira? Não vai querer. Se ele tiver o que perder, ele não vai. Exatamente. Então, eu creio que assim, se o Estado realmente criar uma situação melhor para a polícia, eu tenho certeza que ela vai funcionar muito melhor. Que o índice de corrupção, zerar o índice não vai zerar, porque sempre tem o espertinho, aquilo que nós estamos falando. Mas, com certeza, as ações serão diferenciadas. Não, sem dúvida. Eu vou fazer aqui uma comparação bem porca, né? Mas se o cara tem um plano de carreira e tem muito a perder, é como um cara feio, que nem eu, assim, que tem uma mulher bonita e que, né, toma um pé da mulher bonita, né? Vai chorar, hein? Conheço essa história, né? Vai chorar. Aí o cara toma muito... Pega o lenço pra ele. Aí o cara toma muito mais cuidado, né? Então, agora, quando o cara é mal remunerado, agora os caras vão rir de mim aqui. Eu fiz só um... O cara dá uma marretada no computador, nunca mais acessa o Face. Nem olho mais, cara. Nem olho. Enfim. Mas quando o cara tem o que perder lá na carreira dele, ele se sente valorizado, ele vai pensar duas vezes mesmo. Com certeza. Agora, Gilberto, a gente fala muito isso, mas vamos pegar um exemplo. O governador do Rio Grande do Sul, enquanto ministro da Justiça, falava em PEC 300, que é aquela PEC que cria o salário base, salário mínimo dos policiais no país inteiro, proposto em torno de R$4.000. Quando o cara ganha a eleição no Rio Grande do Sul e assume, ele é o primeiro a não querer mais. O grande problema é assim, em campanha, muitos caras eles fazem promessas que não sabem da realidade, por exemplo, financeira do Estado. Como é que é o nome dele, Chu? Não, você tem que falar, eu não posso falar aqui, porque senão eu posso ser processado. Você tem que dizer. O Jefferson tem que dizer. Exato. Então, nós tivemos alguns casos aqui na região de políticos que fizeram umas promessas absurdas. Sim.
tem promessa registrada em cartório, eu não vou citar exatamente a cidade. Conta aí. Mas que o candidato a prefeito, hoje prefeito, ele prometeu acabar com os pernilongos da cidade. Esse eu sei quem é. Eu fiquei imaginando, logo após ele ter ganho, ele correndo com uma raquetinha daquela no bairro, matando todos os pernilongos, porque o rio passa do lado. Eu não sei como ele ia fazer isso, cara. Ia trazer metrô, ia trazer... Eu não sei, sinceramente, eu estou esperando que essas promessas sejam cumpridas. O metrô é difícil, mas é bem mais fácil do que matar todos os pernilongos. Ainda mais tendo o rio Tietê passando ali do lado. Exatamente. Né? Não tem a menor condição. Né? Mas são as figuras, né? Os caras vão pro cartório e registram isso. Registraram. Tá registrado. Não é nada de palanque. Então, né? assim, tem coisas que ele chega a ser meio... Não, lá em Itapevi também nós ouvimos algumas coisas. Sabe, uma grave desconfiada da inteligência do povo, né? Você dizer que vai acabar com o pernilongo na cidade. Essa é mais, dizer que vai... Essa é a mais engraçada de todas. Tem várias. Por aí, porra, eu que já rodei esse estado, Rodrigo, eu já ouvi cada coisa, cada promessa que você não tem noção, cara. Mas muito também é pelo despreparo dos próprios candidatos. Não, né? E como eles são chefe da campanha, imagino que até quem tenta falar, não, mas prefeito, isso aí não vai... Isso não vai nem confundir a cabeça do eleitor, né? Isso aí não vai vingar. Mas o cara, não, põe isso aí. Tá. Mas e aí, como no caso que você citou, ele faz uma promessa de que vai aumentar o salário dos policiais com base em R$4.000, e aí ele chega lá, ele vê que as contas não batem. Tá. A PEC 300, pelo que a gente ouve falar, e ouvi, olha, vou dizer aqui, também não vou dizer o nome do deputado, mas é um deputado ligado à Polícia Militar. Ele disse R$4.000, quebra a conta de quase todos os estados do país. Sim, não tem como. Mas daria para negociar alguma coisa pouco abaixo disso. Planos. O cara pode criar um plano de carreira, porque ele não vai ter como base o salário de todos, certo? Né? Mas alguns que vão subindo de classe... E ele gera uma assiduidade, né? Exatamente. E aí o que ocorre? Ele faz o preparo desse profissional, no caso desse policial, e cria esse plano de carreira. Com o tempo o cara vai atingir esse salário, entendeu? Você diminui corrupção, você melhora a condição de vida dos caras, uma série de questões que dá para ser feito, né, Rodrigo? Em relação à própria PEC 300, na sua avaliação, ela esfriou muita coisa, né? Só para explicar para o ouvinte, PEC 300 era um projeto de emenda constitucional, né, PEC, que ia criar essa figura do salário mínimo dos policiais militares. Em torno de R$4.000. Então, no primeiro momento falou-se muito, votou-se até num primeiro turno isso, aí depois ia para o Senado e não se falou mais nisso. Esfriou. Então, acho que falou-se muito por conta de campanha, muita gente utilizou isso eleitoralmente, conseguiu o apoio da classe e depois abandonou a classe. Agora, essa discussão ser retomada, acho que é muito difícil, né? Olha, para usar como campanha, eu acho que já não vai funcionar, né? Porque a classe já está vacinada com relação a essas promessas. Mas eu creio que assim, a classe deveria se unir e buscar melhorias, não coisas irreais, né, Rodrigo? Porque tem coisas que realmente você sabe que não vai conseguir chegar naquele patamar. Mas eu creio que buscar melhorias, como o que nós estamos dizendo aqui, um projeto, né, para que haja o crescimento dentro do quadro profissional, isso é possível, né? E passível também de uma prefeitura, de um governo do estado tratar. Esse mesmo prefeito que nós estávamos citando aqui, eu vi uma notícia esse final de semana que ele criou para a Guarda Municipal um plano de carreira, certo, né? E vai começar a mudar isso agora. Esse mesmo? Exatamente. Dos pernilongos? Então, exatamente. Então, alguma coisa acertada. Ele fez alguma coisa acertada, isso a gente tem que citar aqui também. Não dá só para bater, né? Tem que dizer... Vamos ver se ele vai conseguir fazer, né? Eu acho que não vai dar tempo, mas tudo bem. São 5h19. Esse é o Jornal da Terra. Agora a gente vai dar uma passeada, contar algumas notícias da região oeste da Grande São Paulo. Já nós voltamos aqui para o estúdio para eu falar aqui com o Gilberto Lima sobre Operação Delegada, que é uma bandeira do PSD, e eu queria saber em que pé essa Operação Delegada está na região aqui. Operação Delegada
basicamente a prefeitura pagando a polícia militar para que nós tenhamos um contingente de segurança dobrado. Os policiais então não vão fazer os bicos em lugares onde eles se arriscam de sobremaneira e trabalham para a prefeitura local. Alguns lugares já aderiram, outros que eu sei que não veem a hipótese, mas eu queria entender bem esse panorama com o Gilberto, que está muito bem inteirado a respeito. 5h20, esse é o Jornal da Terra. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Ao que parece, as cidades da região oeste não estão muito atraentes aos olhos dos médicos. No primeiro mês de seleção do programa Mais Médicos, realizado pelo Ministério da Saúde para reforçar o quadro de profissionais no SUS, apenas 11 dos 1.753 selecionados se inscreveram para atuar nas 3 cidades da região. Estão entre os 626 municípios que aderiram ao programa. Desse total, 7 médicos indicaram preferência por trabalhar em Carapicuíba. Outros 3 se inscreveram para atuar em Barueri e somente um optou por Osasco em sua inscrição. A lista foi divulgada pelo Ministério da Saúde e envolve apenas os profissionais brasileiros cadastrados no programa. Segundo o balanço do órgão, das 1.753 vagas preenchidas, 51,3% estão em municípios de maior vulnerabilidade social do interior e 48,6% nas periferias de capitais e regiões metropolitanas. No próximo passo do programa, os profissionais têm até hoje para homologar a participação no programa e assinar termo de compromisso, confirmando o interesse no município indicado. Já a lista final com profissionais e municípios que participarão desta primeira seleção será publicada na segunda-feira no site do Ministério. A próxima chamada de médicos e municípios começa no dia 15 de agosto. Com o objetivo de diminuir o trânsito nos horários de picos em Alphaville, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana da Prefeitura de Barueri implantará em caráter experimental um sistema de corredor preferencial de ônibus na Alameda Araguaia nesta primeira quinzena de agosto. Após a experiência, caso seja comprovada a eficiência do sistema, a Prefeitura de Barueri poderá adotar por definitivo mudança, inclusive expandido para outras avenidas de grande movimento na região. O corredor preferencial funcionará em 2 horários, das 6 às 9 horas da manhã e das 4 da tarde até as 8 horas da noite. Terá uma extensão de 1.200 metros, abrangendo os trechos entre as avenidas Tamboré e Piracema, sentido rodovia Castelo Branco, e a avenida Piracema e Alameda Amazonas, sentido bairro. Nas faixas, só poderão circular ônibus para embarque e desembarque de passageiros, exceto ônibus fretados. Carros e vans também serão proibidos de circular no corredor durante os horários. Os coletivos não poderão sair da faixa para ultrapassagem. Os automóveis só poderão entrar na faixa preferencial a 30 metros dos prédios e estabelecimentos a que se destina. Simultâneo ao processo de concursos públicos para a admissão de funcionários, a Prefeitura de Carapicuíba está investindo no aperfeiçoamento e preparação técnica dos seus servidores municipais para consolidar uma administração pública qualificada e profissionalizada para melhor atender ao munícipe. Em janeiro de 2009, Carapicuíba tinha apenas 1.600 funcionários públicos, para uma população já próxima de 400 mil habitantes. Hoje, com a realização dos concursos públicos, 3.126 novos servidores estão trabalhando em diferentes áreas da administração pública. De janeiro a julho, foram selecionados 137 servidores públicos das 19 secretarias municipais para receber aulas ministradas pelos professores do CEPAM, na Universidade de São Paulo. O treinamento visa o aprimoramento da gestão pública da cidade, o que certamente gerará economia administrativa. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra.
Então, 5h25, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é a nossa notícia. Gilberto Lima, nós falávamos, antes de ir para o giro de notícias, falávamos sobre operação delegada. Por que algumas administrações correm? É só por conta do custo? E por que outras ou é viés político de cada administração? Porque Barueri, por exemplo, já colocou isso em prática assim que o Gil assumiu, já fez o convênio. Osasco eu sei que não quer. Eu entrevistei aqui o secretário mas ainda negocia. O secretário André esteve aqui e disse que não é uma porta fechada. Uhum. Agora, em Itapevi, eu entrevistei o secretário de segurança lá, Kleber Marucho, e ele disse que não tem a menor possibilidade. Se o prefeito perguntar para ele, que ele deixou bem claro, se o prefeito decidir, boa, né? Mas se perguntar para ele, não tem. E a argumentação dele é o seguinte: por que a prefeitura vai pagar uma tropa que é do governo do estado e que vai estar sob comando do governo do estado e não sob comando do prefeito? Não é bem assim, né? Ele está analisando de uma ótica um pouquinho distorcida. Na verdade, assim, é do governo do estado, uma tropa do governo do estado, porém a prefeitura custeia essa tropa e, assim, o comando geral está realmente no governo do estado, mas enquanto a operação delegada está sob comando do município. Por exemplo, o secretário de segurança do município, ele pode indicar em que lugares o estado aqueles... O município indica qual o local que eles devem ficar. Né? Ah, bom, então está sob comando Mas na verdade é o contrário, tá, Rodrigo? Na verdade, alguns policiais não topam fazer... Também isso? Isso eu não sabia, não. O que vem mais ocorrendo é exatamente isso, por quê? O que o policial acaba ganhando com o bico é muito mais do que o que ele vai receber isso varia do município. De prefeitura para prefeitura? Ou é? Sim. Isso não tem um valor já pré-definido, né? Mas a partir, por exemplo, Barueri, onde tem esse convênio firmado, lá são 2 batalhões, né? A sede do 20º Exato, o outro eu não me lembro exatamente, mas eu sei que são os 2 batalhões, e aí eu não lembro o valor que é pago para cada... Mas aí, assim, a partir do convênio, o policial militar, ele é obrigado a cumprir aquela escala ou ele adere também? Então, ele adere, ele tem a opção de aderir ou não. Tá. Né? Por quê? A ideia dessa operação delegada é justamente coibir esses bicos que os policiais fazem, né? Que é sem vínculo nenhum. E expõe muito o policial. Expõe, ele acaba usando arma do pelotão ou acaba usando uma arma que ele tem, e de repente o cara acaba cometendo um crime e vai responder como um civil. Sem falar que ele vai fazer segurança em locais ermos e sozinho. Exatamente. Muito perigoso. Exatamente. Mas ao final eles acabam usando a estrutura da polícia. Por quê? Você imagina, você é um policial, você está fazendo um bico, você chamou, os seus colegas vão lá te ajudar. Sim. Essa é a grande realidade, né? Então, assim, a operação delegada, eu creio que é uma coisa muito boa, você legaliza aquele período que ele tem de folga para que ele possa trabalhar e ser remunerado por isso. Tá. O que os policiais não topam, muitas vezes, e isso tem uma baixa adesão, é justamente essa questão de... às vezes no bico dele vai ganhar mais. Às vezes o cara fala, você vai fazer ronda em um lugar de alto índice de criminalidade. Então o cara, ele prefere fazer um bico num supermercado do que na hora de folga dele e combater o crime num lugar mais complicado. E você tem ideia lá no caso de Barueri, de qual o tamanho, qual a porcentagem de adesão, se boa parte da tropa... Não tenho ideia, Rodrigo, mas a última conversa que eu tive com o secretário, me parece que estava, assim... Dividido. Estava bem dividido, cara. Não estava... A adesão não era 100%, não. Estava bem dividido, justamente pelas questões. O pessoal fazendo bico acaba ganhando mais e estando em um menor risco. Mas para a cidade é para a cidade é fantástico. A cidade é muito bom. Há poucos dias tivemos uma divulgação da própria Secretaria de Segurança que Barueri é onde se diminuiu uma série de crimes praticados nos últimos meses. Mas isso se deve também muito à eficiência da guarda, viu, Rodrigo? Guarda, monitoramento, exatamente. Tudo isso, é um conjunto de ações que acabam por reduzir a criminalidade, né? E fora, ainda falando de operação delegada,
que o primeiro a criar essa possibilidade foi o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Kassab, exatamente. Fechou um acordo na época com o governador José Serra. Exato. E implantou na cidade de São Paulo. E funcionou muito bem lá. Viu? Existe ainda ou o Haddad parou? Existe. Ainda existe. E São Paulo tem a necessidade de, né? Sem dúvida. São Paulo, pelo tamanho, pela quantidade de problemas, para suprir algumas regiões, é extremamente necessário. E aqui na região, além de Barueri, alguma outra cidade fez o convênio? Não. Aqui só Barueri, Santana não me recordo se já havia aderido ou não, se havia feito o convênio ou não. Aí, para o interior, eu sei de algumas cidades que haviam feito, Jaú havia feito, algumas cidades que sim. O Gilberto, está muito ligado à questão ideológica isso também? Gente que é mais... cidades que são mais ligadas ao governador têm aceitado com mais facilidade? Ou tem, por exemplo, tem prefeituras do PT que assinaram esse convênio? Não, eu creio que realmente isso vem mais do executivo e do secretário, né? De acordo com a necessidade do município. Não tem questão ideológica? Não creio, não. Estou perguntando isso porque, se a gente pegar Osasco, que está reticente à ideia, Carapicuíba, reticente à ideia, Itapevi, que não perguntei isso para o prefeito, é até uma boa pergunta, mas o secretário, que ele ouve muito, o secretário Kleber Marucho, se mostrou absolutamente, ridicularizou a Operação Delegada. Tá. Ele falou uma série de coisas, ridicularizou. Então, e aí, você pega Itapevi, não é PT, mas é PV com um vice do PT. Carapicuíba, a mesma coisa, Osasco, a mesma coisa. E a única cidade da região que fechou um acordo foi um prefeito do Democratas, é por isso que eu perguntei. Exato. Mas no interior isso não segue essa regra? Não é uma regra não, Rodrigo. Eu acho que isso está mais ligado realmente ao prefeito e ao secretário, né? Eu creio, né, eu entendo que é uma coisa muito boa, justamente porque o contingente normalmente é enxuto, né, nas cidades, e com isso você consegue aumentar, com a mesma quantidade de pessoas ali, você consegue aumentar as rondas, você consegue aumentar o policiamento local, né? Uma das argumentações do secretário de Segurança de Itapevi para não ter era exatamente, você falou em contingente, exatamente esse. O contingente da guarda de Itapevi é quase o dobro do contingente da Polícia Militar lá. Então, essa era também uma das argumentações. Isso. E aí tem que ver a eficácia, né? O quanto e o quão está podendo trabalhar essa guarda, o que realmente ela está conseguindo combater, né? Eu costumo comparar com Barueri, porque onde você está mais Barueri inteirado. Nós temos uma relação direta com a Secretaria de Segurança, e lá você vê que realmente eles agem como polícia, eles têm o poder de polícia e eles agem como polícia, em vários casos. Vou te falar o que ele... Você vê, na última sexta, até desculpa te cortar, na última sexta-feira, ou quinta-feira, se não me engano, abordaram um jovem com uma pistola... Sim, aquela história. Né, uma pistola falsa lá, mas foi a Guarda Municipal. Em vários casos, onde eles acabam apreendendo... Fazer um serviço de polícia. Serviço de polícia, entendeu? Então tem uma eficácia. Então não adianta você ter lá um contingente gigantesco na Guarda Municipal para ficar cuidando de praça. Não, ele me disse que lá... Estou dizendo o seguinte, ele me mostrou dados, não sei de que fonte, não sei exatamente da profundidade daquilo, mas que 70% das chamadas das ocorrências policiais são feitas para a Guarda Municipal lá em Itapevi. Porque você já se ele me deu como justificativo o seguinte: quando alguém de Itapevi liga para o 190, isso vai para o Copom entrar em contato com a companhia, com as viaturas da área. Então, já na Guarda Municipal já é direto lá. Então, talvez a resposta de atendimento é mais rápida, por isso que as pessoas vão ganhando confiança. Entendeu? É óbvio que eu estava falando ali com o secretário de Segurança, alguém que formou aquela tropa. Tendencioso. E aí ele pode, evidentemente, estar falando de um filho dele, né? Exato. Na verdade, assim, acabam utilizando mais a polícia, a Guarda Municipal mesmo, justamente pela falta de contingente. Então a polícia Militar recebe ali um chamado que é algo que já imagina-se simples. Ela direciona a Guarda Municipal para dar o primeiro socorros ali.
e aí depois, se realmente houver uma gravidade, vem para a polícia. A gente, em Itapevi, né, Jefferson, você tem a sensação que a guarda é muito mais presente mesmo lá, né? Isso aí é uma opinião pessoal aqui, mas é a sensação que a gente tem. Agora, no geral, a gente falou aqui de problema de contingente da Polícia Militar. É um problema sério em todo o estado, isso? Sim. Isso é muito claro, né, Rodrigo? Pelo seguinte, é aquilo que a gente vem comentando aqui há vários dias, né? O policial, ele não tem condição de trabalho, ele não tem um bom salário, né? Então, hoje a adesão para a Polícia Militar é uma coisa um pouco mais complicada. Não é qualquer pessoa que quer virar um policial militar, que quer ter um plano de carreira ali, porque ele sabe que ele vai entrar e vai estar ali junto com outras pessoas e que vai ter que muitas vezes acabar se submetendo a um tipo de corrupção, a um tipo de ação, justamente por aquela questão do grupo que nós já falamos aqui. Então não são... As pessoas mais preparadas querem o quê? Querem ir para a Polícia Civil. O cara que quer ser policial, ele quer ir para a Polícia Civil ou quer ir para a Polícia Federal, mas a Polícia Militar vai ficando. Vai ficando como segundo, terceiro plano. Exatamente, né? E com isso você tem uma redução muito grande no contingente. Como padre, né? Hoje em dia ninguém quer ser padre, né? Exatamente. São 5h36. Gilberto, vou fazer mais um giro de notícias. Daqui a pouco eu quero falar do evento do PSD. Você está ingressando no PSD. Exato. E vamos falar, lá esteve o José Polici-Neto, grande vereador de São Paulo, ex-presidente da Câmara, fala muito bem. Uma aula. Isso. Ele dá uma aula pública. Eu já conhecia a figura, porque ele já me deu aula em entrevista que ele me deu já judiou desse pequeno ser aqui. Mas assim, eu estou dizendo isso aqui, se você é de São Paulo, se você votou no José Polici-Neto, você votou bem. Votou bem, de verdade. Assim, eu não voto em São Paulo, aqui não é propaganda política, ele é um cara que trabalha. Eu me lembro, um tempo atrás, quando eu estava todo dia na Câmara de São Paulo, que eu cheguei a dialogar com inclusive um vereador que agora é deputado federal, que está muito sumido aí, que não fala com ninguém, apareceram os problemas dele, ele sumiu do mapa. Ele era vereador na cidade de São Paulo, arrebentou, teve zilhões de votos, e um cara até muito bem formado, escreveu 70 mil livros, não sei o que e tal, figuraça ele, né? Tido como de culto, absolutamente culto, e não estou questionando isso. Só que na hora quando você ia entrar num tema específico do cotidiano da cidade, ia fazer uma pergunta muito específica, numa entrevista ali naquele corrozinho ali, que deixava a imprensa ali na Câmara de São Paulo, aquele cantão ali, apertado ali, esse vereador, antes de ir para lá, você via 2 ou 3 assessores falando no ouvido dele. Uma dessas vezes, eu presenciei, ele, como eu já o conhecia, ele pediu para eu esperar um pouquinho, ele deu um passo para trás, falou com a assessora, eu escutei basicamente o que ela falou, ele veio no microfone e repetiu o que ela disse. Essa é a diferença do... Isso, e o Zé Polici-Neto não. Ele conhece do que ele... Ele dedica o tempo dele para trabalhar mesmo. Ele estuda, é um cara muito envolvido, ele busca as informações. É impressionante, realmente todas as vezes que eu participei de locais que ele estava discursando, assim, só aprendi, é uma aula realmente. Eu vou dizer mais uma coisa, nessa ocasião eu trabalhava para a imprensa da CUT, e ele era do Democratas, e sempre me pediam para entrevistá-lo. Mesmo sendo oposição, mesmo sendo alguém de um partido que eles até demonizam, né? Mas queriam ouvi-lo porque sabiam da qualidade dele enquanto vereador. A qualidade e a entrega do cara que queria entender do que está legislando. Não é meramente ter um gabinete, o cara tem que ter os técnicos que o auxiliam, sim. Mas ele também tem que entender o que ele está votando sim ou não, o que ele está defendendo, o que ele está expurgando das leis do país. Que cresceu demais, né? Um político que teve um histórico muito bom, esteve presidente da Câmara e se deu muito bem com isso, conseguiu organizar muito bem a Câmara de São Paulo, que é equivalente a uma Assembleia Legislativa. Sim. Né? E tem um projeto político aí vamos falar disso grande pela frente. Vamos sim. Inclusive, vamos falar também de um quase ex-companheiro do partido do qual você está entrando aqui. Eu vejo uma entrevista dele no Diário da Região do final de semana aqui. Vamos entender um pouco o cenário do PSD aqui. Aliás, nos próximos dias, eu só vou negociar com eles as datas, mas devemos ter aqui outras figuras desse partido
porque são figuras que eu sei que você, osasquense, quer ouvir um pouco mais as ideias. Um é o Delbo Teruel, que recentemente, num grande evento, ingressou no PSD e já foi presidente da Câmara, enfim, candidato a prefeito, enfim, todo mundo... Ele é sempre uma figura que as pessoas querem saber o que pensa, o Delbo Teruel. E também, para entender a situação interna do PSD, nós tivemos o evento, eu estive lá presente, convidado pelo amigo Gilberto aqui para acompanhar o evento lá do PSD no sábado, e senti a falta de algumas figuras do PSD da cidade de Osasco. Né? Exato. A vereadora André Capriotti não estava lá, né? Então, daqui a pouco você vai me explicar o porquê que ela não estava lá. Vamos lá. Agora são 5h40, esse é o Jornal da Terra. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Neste final de semana, 180 pessoas receberam certificados de isenção do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. O ato contou com a presença do prefeito Geraldo Teotônio da Silva, o G, além do vereador e líder do governo na Câmara, vereador Júlio Eduardo de Lima. Os beneficiários são aposentados e pensionistas que ganham até 3 salários mínimos, cerca de R$2.000, possuem apenas um imóvel com até 500 metros quadrados e área construída de até 150 metros quadrados e não contam com outra renda. O jandirense, que pretende solicitar a isenção para o exercício de 2014, deverá levar entre segunda e sexta-feira os seguintes documentos ao protocolo da Prefeitura: cópia do cartão do banco, cópia do extrato bancário atualizado no qual conste o valor do benefício, cópia da folha de rosto do carnê de IPTU, cópia da certidão de isenção de 2013 ou requerimento protocolado pela Prefeitura em 2013. Divulgado na sexta-feira pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Osasco atingiu a maior marca de sua história. O indicador, que é calculado a partir de 3 indicadores, educação, renda e longevidade, segundo o IBGE 2010, foi de 0,776 na cidade. Esse resultado é 9,92% maior que o registrado no levantamento anterior com dados de 2000 e ainda é 35,66% maior quando comparado ao primeiro registro, feito em 1991. O crescimento registrado por Osasco nessas 2 décadas também ficou acima da média estadual, que foi de 35,47%. Para atingir esse patamar, o município avançou nos 3 indicadores. No quesito longevidade, por exemplo, a esperança de vida ao nascer passou de 69 anos em 1991 para 75 anos em 2010. Quando a renda, o valor per capita saltou de R$ 680 para R$ 1.003 no mesmo período. Já no quesito educação, dentre as marcas de maior destaque, o percentual de crianças com idade entre 5 e 6 anos frequentando a escola triplicou, passando de 32% para 95%. Serão abertas no dia 12 de agosto as inscrições para o programa Barueri Juntos Empregamos, coordenado pela Secretaria de Promoção Social. Estarão disponíveis os seguintes cursos, todos gratuitos: iniciação em serviços domésticos, portaria, culinária, garçom e copeiro, rotinas de departamento pessoal, serviços de limpeza corporativa, cuidador de idoso, jardineiro, pintor de obras, eletricista com NR10 e capacitação em camareira. Ao todo, serão 600 vagas. Desse total, 2% serão destinadas a deficientes físicos e 2% a ex-presidiários. Caso haja maior número de inscritos do que vagas, serão aplicados os seguintes critérios de desempate: menor renda familiar, maior número de filhos menores de 14 anos, maior tempo de desemprego, maior idade e menor escolaridade. As inscrições serão realizadas no Ganha Tempo Barueri, de acordo com o mês de nascimento do interessado.
O atendimento será das 8 da manhã às 4 da tarde, na Avenida Henriqueta Mendes Guerra, número 550, no centro de Barueri. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Aqui no Jornal da Terra, todas as segundas-feiras, o Jefferson Miro traz o balanço do final de semana no esporte em geral. Hoje muito resultado, né? Boa tarde, Jefferson Miro. Boa tarde, Lobo. Vamos começar com a saída da crise do São Paulo. Que crise? Ah, não, agora não tem mais crise, foi campeão, né? Como é que é? Eusébio Cup. Campeão com artilheiro, melhor time, melhor defesa, invicto. Melhor ataque. Invicto, isso. 2 artilheiros da competição. Tá bom. Foi de louco, né? O time melhorou bastante. Apenas um jogo já melhorou muito. O próximo encontro do São Paulo... Vamos falar o resultado, né? Porque a gente fala tanta tolice e não fala o resultado. Foi 2-0. 2-0 contra o Benfica. Estádio da Luz. Contra o Benfica, hein? No Estádio da Luz. Nossa. Esse Benfica deve ser bem ruim, né, cara? Imagina o nível do futebol português, que né? acaba a luz. O próximo encontro do São Paulo vai ser no Japão. Copa Suruga. E é Suruga. Cuidado que você vai falar. Quarta-feira contra o Kashima Antlers. Agora vamos para o Paulista Segunda Divisão. Bom esse Jornal Itapevi em foco, hein? Muito bom, recomendo. Você, quando for a Itapevi, já procura o jornal. Isso, vai lá só pra... O Osasco Futebol Clube perdeu pro Água Santa de Diadema por 3-2. O Cotia perdeu pro Tupã 1-0. E o Taboão da Serra empatou com o Fernandópolis em 1-1. Copa Paulista, o Grêmio Osasco perdeu por 1-0 para o Red Bull. Brasileiro Série C, o Grêmio Barueri com técnico novo ganhou de virada lá do Duque de Caxias. Olha. No Rio de Janeiro, hein? Já subiu. Quanto foi? 3-1. 3-1 de virada. Já melhorou um pouquinho a situação lá na classificação. Já pulou para 7º, já saiu da zona de rebaixamento. Que legal. Muito bom. Brasileiro Série B, o Palmeiras venceu o Bragantino por 2-1. Continua líder e sobrando na Série B. Provavelmente vai subir com algumas antecedências, algumas rodadas de antecedências. Claro. E vamos para a Série A. O Corinthians venceu o Criciúma por 2-0. A Portuguesa com técnico novo perdeu para o Vitória por 2-1. Continua a mesma coisa, Luiz. Não muda, não. Muda técnico, não tem jeito. E a Ponte Preta empatou em 1-1 com o Fluminense. O do São Paulo já falamos. E o Santos? Vamos falar de Santos? Não, né? Sexta-feira aquele... Sexta-feira. Aquele vexame, né? Aquele vexame 8-0 para o Barcelona. Vira 4, acaba 8. Se foi 4 o ano passado, 8 esse ano, então... Próximo 12. É isso? Exatamente. Um abraço, Jefferson. Não, tem a rodada de Itapevi. O amador de Itapevi. Você vai apanhar lá, pô. Os caras me pegam de pau lá. O Vila Nova ganhou de 3-0 contra o Cobreloa. O Itapeviense 3-2 em cima do Boca Júnior. O Estrela 3-2 no Atlético Pinheiro. E o Avaí ganhou do Floresta por 3-1. Agora sim, Lobo. Por hoje é só. Um abraço. Até quarta-feira. Até quarta-feira. São 5h48, depois de falar de esportes aqui. E eu tenho que aguentar essas coisas aqui, né, Gilberto? Os caras falando... O São Paulo ganhou um baita título como a Eusébio Cup, com o melhor ataque, melhor defesa, com todos os critérios, e aí os caras ficam rindo da minha cara. Sempre vão rir da gente. Sempre vão rir. Nesse momento tem que rir mesmo, cara, falar a verdade. Enquanto o Juvenal não morrer, né, porque eu continuo... Eu tô coletando assinaturas para minha campanha Morre Juvenal. Porque é o único jeito. E não é maldade no meu coração, não, porque ele já tem 80 e poucos anos, já tá na hora já. Tá de hora extra já. Falar hora extra que não tá muito bem também é o Sarney, né, cara? Ele tá internado e... Com dengue. Dengue? Dizem que é, né? Então, dengue, tá lá, mas o Sarney não vai dar esse gostinho. Não, ele não vai. Quanta maldade. Ele ainda vai ficar um bom tempo lá. Ô, Gilberto, nós não temos muito tempo mais. No sábado, houve aquele café da manhã no PSD. Exato. De Osasco. Você está ingressando no partido. Exato. Há mais ou menos um mês e meio, toda a mídia cobriu a chegada do Delbio Teruel ao partido. O partido está se fortalecendo, não só na cidade de Osasco, mas na região inteira. O fundador, presidente do partido, Gilberto Kassab, tem feito uma bela incursão
pela região. Já tinha outras lideranças já muito fortes na região. Como é que... por exemplo, a chegada do Delbo Teruel é para disputar para deputado federal na próxima eleição, mas para ser prefeito daqui 4 anos, né? O projeto do Delbo é um projeto macro, né, que vem de encontro aí com o PSD. E ele tem realmente, você vê que nessa última eleição ele foi muito bem votado, sem recurso nenhum, fez uma campanha bem vitoriosa, ficou em terceiro, quase 40 mil votos, né? Então agora com a estrutura e com a base que o PSD tem e vem crescendo e vem trazendo e acredita no Delbo, rapaz, tem um cara que sabe fazer política nesse país, chama Gilberto Kassab. É verdade. Gilberto Kassab, para quem só descobriu que ele existia quando ele foi vice do Serra e depois passou a ser prefeito da cidade, depois foi reeleito, mas antes disso, o que ele já articulou de partidos, o que ele organizou situações que pareciam desorganizadas. Exatamente. Ele tem uma habilidade. A capacidade dele de entendimento político é uma coisa absurda. Nós vimos o Policy, você vê que o Policy realmente é um cara diferenciado, um cara que tem uma retórica muito boa, ele conhece do que fala. O Kassab um técnico muito bom. Né? Seria o professor do Policy, para você ter uma ideia, né? E ele saiu com ele consegue conversar muito bem com vários partidos, né? Sim, então sim. Com isso ele consegue ter uma mobilidade muito maior, politicamente falando. Não, um bom exemplo, ele egresso do Democratas e aí consegue abrir um bom canal de diálogo com o PT. Exatamente. Né? Exatamente. Você vê que eu vi uma entrevista na revista Veja, nem sei se pode falar a revista Veja. Pode. Né? Tem que falar. Da semana retrasada. É uma das poucas que resta na Editora Abril, né? Tá ruim a coisa lá, né? Exatamente. Me disseram, rapaz, que não vai ter mais Playboy. Ah, não. Que não vai ter mais. Me disseram. É verdade isso? Porra, não sei, eu não compro Playboy, Você Rodrigo, não compra Playboy? Ninguém aqui compra Playboy, né? Olha lá o Jefferson lá. Só você. Eu também não compro Playboy, era uma piada. Os caras pô. que te trazem. Não, era uma piada. Mas era uma piada. Mas assim... Então, eu vi essa entrevista que diz exatamente isso. Hoje, o PT já está cogitando a não lançar candidato a governo do Estado e apoiar o PSD. Ah, é? Exatamente. Por quê? A Dilma está despencando, né? E eles vão tentar refazer a imagem dela até os 30 pontos. Se por um acaso não conseguirem, já estão cogitando a Plano volta B. do Lula, e aí vão tirar o pé do governo do Estado, apoiando muito provavelmente Gilberto Kassab. o Kassab ou o PSD com o ex-presidente do Banco Central, que está no PSD. Sim, já se filiou. Exatamente. Já que estava pode apto vir na, também na última eleição. candidato, exatamente, pode vir candidato ao governo do Estado aí. Ele já estava havia a possibilidade de ser candidato a prefeito, né? Exato. E aí com a chegada do Serra, e aí a ideia foi abortada. Mudou um pouco. Agora, vamos falar, se percebi nesse café da manhã, falando do Delbo Teruel e do Lau Alencar, nos próximos dias a gente vai estar agendando entrevistas, e eu entendi um pouco por que o desconforto do prefeito ao falar de Delbo Teruel, na entrevista que me concedeu, e falar da situação, da relação de Osasco, da sua administração, prefeito Lapas, com o PSD. Aí eu me lembro que ele respondeu, não, acho que esse problema do PSD é um problema interno do PSD, não é meu, estão chegando lideranças que postulam mais espaço, mas que ele tem uma boa relação com os 2 vereadores da cidade. E um desses vereadores da cidade, aliás, a vereadora não estava lá, o prefeito elogiou os 2 vereadores, enfim, não fez nenhuma crítica. Eu vi que ele fez uma cara ficou meio de soslaio quando falou dessa liderança que estava chegando. Ele se referia ao Delbo Teruel, e o Delbo Teruel a qualquer lugar que vai, ele fala do que ele julga que está errado no governo Jorge Lapas, né? Porque é um prefeito que já começa dizendo que foi um prefeito que não foi eleito, um prefeito da minoria, né? A primeira frase que boa tarde, Jorge Lapas, é o prefeito da minoria. Agora, por que a vereadora Andréa Capriotti não estava lá? Não, ela teve um problema de saúde, né? E ela pediu para Cristina, para o pessoal mandar a justificativa. Realmente ela não pôde comparecer, né? Mas ela está de acordo com todas as ações do PSD, assim como o vereador Josias,
né? Assim como o marido dela, como o deputado Oswaldo Virgínio? Não. A posição do nobre deputado é muito direta, ele está... De saída. Eu não sei se ele está de saída, né? Mas está ele está conversando muito com o PSDB fora de Osasco. Né? Assim, as poucas entrevistas... Rapaz, eu vejo muito ali atrás do governador Alckmin, tudo que é coisa que eu também não consigo entender, sendo que o presidente do partido dele vai ser candidato a governador, eu não entendo o que ele fica fazendo atrás do Alckmin. Mas não aparece mesmo? Toda hora? Sim. Fica ali, em toda foto ele Na maioria das reuniões, inaugurações, ele sempre está presente e já declarou em alguns lugares que realmente o Alckmin é um governador que deveria ficar para a eternidade. Ele tem dito isso? Nessa entrevista que está aqui no Não, nessa não. Tá, em algumas outras inaugurações. E ele ele conversa diretamente com o PSD estadual, né? Aqui realmente a situação ficou um tanto complicada, porque o PSD aqui resolveu realmente sair da base por conta de... Na cidade de Osasco. Na cidade de Osasco, né? Por conta realmente de algumas situações que não dizem, não convém com o partido, com a ideologia do partido. Né? Então nós vamos ser contrários, não é que será uma oposição para bater em tudo. Sim, já entendi. A oposição será justamente para buscar melhoria para a cidade. Ajudar. Para a população. O que for coerente, é óbvio que o PSD vai estar junto. Olha, eu diria que isso, num momento onde meramente se fala muito em trocar cargos por apoio, é uma atitude de gente grande. Não, eu achei uma coisa assim, de uma lisura memorável do Lau, porque... Lau Alencar, presidente do partido. Presidente do PSD aqui em Osasco. E... É claro, chamaram para conversar, tudo mais, mas eu achei muito bom porque você tem uma liberdade para poder ir de encontro com os interesses da população e brigar por coisas que venham em contra aos interesses da população. Né? Então, assim, ele pode ir lá e bater na coisa que ele acha que está errado, porque não tem rabo preso. Então, isso é uma coisa bem interessante. O PSD não tem rabo preso com o governo em Osasco. Muito bom. Gilberto Lima, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui em mais uma edição do Jornal da Terra. Sempre bom falar com um amigo. Você vem durante a semana sempre nos trazendo dicas importantes em relação à segurança, a nossa segurança, e espero ver o amigo novamente aqui na segunda-feira que vem. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. Quero deixar aos nossos ouvintes para dar uma olhadinha no meu Face, Gilberto Lima. Nós vamos ter agora um blog também de segurança, viu, Rodrigo? Um blog de segurança. Vamos dar dicas, vamos trocar informações com os nossos amigos aí. O endereço vamos passar aqui com toda tranquilidade. Com certeza. Obrigado, ouvintes. Grande abraço aí a todos. Termina aqui a edição 148 do Jornal da Terra, neste 5 de agosto de 2013. Está chegando meu amigo Ademir Laurenti, o som de sucesso. O Jornal da Terra volta amanhã às 5 da tarde, aqui no AM 1330. Um abraço, paz e bem, e não esqueça... Onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.